meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando à distância, pelas transmissões da igreja. Que Deus os alcance nesta noite com a sua graça, com o seu amor, com a sua doce misericórdia, assim como nos alcança neste lugar. Como é bom podermos nos reunir para adorar o nome do Senhor. Quero já externar a minha gratidão a Deus pelo dia que nós tivemos ontem na cidade de Itaperoá. Louvar ao Senhor pela vida de todos os irmãos que se deslocaram até lá para contribuir com a realização desse tão importante trabalho de evangelização. Desde a equipe da cozinha, que chegou bem cedo, grupo de louvor, né? Estava difícil ontem, né? Os microfones resolveram parar quase tudo ao mesmo tempo. Mas que bom que nós temos pessoas habilidosas. Louvar a Deus, né, pelos irmãos que saíram às ruas pregando, evangelizando. E convidar você para que na próxima você não perca essa oportunidade de também estar conosco fazendo o ID de Jesus. Nosso irmão Josinaldo trouxe uma palavra muito abençoada, cantou bastante, porque ele sempre canta muito na Assembleia de Deus e para a gente ele quer economizar, né? Aí ele cantou bastante. Já saiu de lá com 20 convites, pelo que eu contei, né? Vai mais cantar para o apóstolo lá, coisa linda, né? Bênção de Deus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta que Paulo escreve aos Romanos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro capítulo. Nós iremos fazer a leitura de apenas 2 versículos, verso de número 26 e verso de número 27. Nós estamos em uma série de exposições na carta de Paulo aos Romanos. Se você desejar conferir as ministrações anteriores, é só visitar as plataformas da igreja que você tem à sua disposição. Conforme você achar o texto, se você puder, eu lhe convido a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Romanos, capítulo 1, dos versos 26 ao verso 27. Nos diz assim a palavra do Senhor. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Senhor, nossos corações estão alegres, pois é grande o privilégio que Tu nos concede de estarmos reunidos em Sua presença, para louvarmos o Seu nome com alegria, para bendizermos ao Senhor pelas muitas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Nesse momento nós temos diante de nós a Sua palavra, e ela é a razão máxima que nos trouxe aqui hoje. E nós cremos com todas as forças do nosso coração que o Senhor fala através da Sua palavra. E é por isso que nós te pedimos, Espírito Santo, fale conosco mais uma vez. Traga direção, traga consolo, traga refrigério. Se for preciso, nos exorte, nos confronte, nos repreenda. Mas não permita, Senhor, não permita que venhamos a deixar este lugar da mesma forma como chegamos até aqui. E se aqui entre nós, ou a nos acompanhar à distância, houver alguém que ainda não conhece a Teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos do domínio da morte para o louvor do Teu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo, sussurra ao nosso ouvido a Tua doce e maravilhosa graça.
esclarece a tua palavra diante de nós. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Quando o homem rompe com Deus, o corpo grita o caos. Estamos diante de 2 versos apenas, mas que sem dúvida alguma são suficientes para despertar profundo descontentamento na geração de nosso tempo. Estamos diante de verdades confrontadoras, em que o apóstolo Paulo proclamou aos ouvidos da igreja de Roma, sede imponente do antigo Império Romano, metrópole que reunia centenas, milhares de pessoas de todas as partes do mundo antigo. Local conhecido não apenas pelo seu prestígio social, poder político e poder econômico. Local conhecido não apenas por reunir os principais generais dos exércitos mais temidos que já marcharam sobre a face da terra. Local conhecido por ser uma terra de promiscuidade, em que os homens inflamavam-se em seus próprios pecados e buscavam de todas as formas possíveis satisfazer as suas paixões e entregar-se aos desígnios de seus próprios corações. Influenciados pela cultura dos gregos, os romanos deram a ela ainda mais tonalidade, valorizando o corpo, apreciando o corpo e constituindo o corpo como um dos muitos ídolos que o apóstolo Paulo já nos denunciou na última exposição que fizemos nesta carta. Paulo confrontou aquela igreja a ter uma posição clara diante daquele mundo que em seu tempo já experimentava os efeitos degradatórios que o pecado produzia no coração dos homens. O Espírito Santo traz-nos essa palavra a fim de que em nosso tempo tenhamos a mesma postura, resistamos com a mesma força às pressões dessa época caída na qual vivemos, nesta sociedade corrompida na qual estamos, e que esse tipo de assunto tem tido muito mais voga do que deveria ter. Se visitarmos a nossa literatura, nós perceberemos que ela está contaminada por esse pecado denunciado por Paulo. Se formos apreciar as teledramaturgias, nós veremos que ela também está contaminada por esses pecados denunciados por Paulo. Se buscarmos ouvir algum tipo de produção musical mais atualizada, nós veremos que ela, em sua grande maioria, foram desprovidas de poesia, de beleza que outrora existiam por esse tipo de pecado denunciado por Paulo. Quando olhamos para dentro dos nossos lares, sem dúvida alguma, nos depararemos com esse tipo de pecado apresentado por Paulo. Quando olhamos para a igreja do nosso tempo atual, veremos que esta igreja não sabe como lidar com este pecado, com essa realidade apresentada por Paulo. Mas nós não podemos desconectar esses 2 versos daquilo que aprendemos na sessão anterior, em que o apóstolo, a partir do verso 18 até o verso número 25, falou-nos sobre o grande problema que assola os homens, o pecado mais terrível que inflama o coração de Deus de ira. Ele falou-nos sobre idolatria, porque homossexualismo e idolatria são 2 coisas que andam de mãos dadas, porque promiscuidade moral é consequência de corrupção religiosa, porque falta de bom senso biológico é consequência de um abandono claro e expressivo da santa lei do Senhor. Estamos em um ocidente que está se desconstruindo. Estamos em uma nação que está imersa nessa lama até o pescoço. E o Espírito Santo então nos chama a compreender: quando o homem rompe com Deus, o seu corpo irá gritar de forma caótica. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesses 2 versos, e eu gostaria de meditar com você nele nesta noite. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai nos mostrar, logo na primeira parte do verso número 26, é exatamente a natureza daquilo que ele afirmou-nos na sessão anterior. Quando o homem troca o Criador pela criatura, Deus o entrega ao que ele deseja. Olha o que ele diz logo no início: por causa disso, Deus os entregou.
Por causa disso, os entregou Deus. O sentido da palavra grega aqui é mais ou menos o seguinte: por causa disso, disso o quê? De tudo que ele nos disse a partir do verso 18. Por causa da idolatria, por causa da corrupção do gênero, por causa de se entregarem aos seus falsos ídolos, constituírem outros ídolos, buscarem diante de si outras divindades e abandonarem ao Senhor e darem as costas ao Senhor, por causa da corrupção religiosa que se estabeleceu no meio deles. Por causa disso, Deus simplesmente os abandonou. Deus simplesmente os entregou às suas próprias paixões. Deus simplesmente os deixou seguir a deriva de seu próprio caminho, como consequência da desobediência franca que assumiram perante Ele. Quando nós lembramos dos versos anteriores, você vai ver que lá no verso 21, Paulo diz: eles trocaram a glória de Deus pela criatura. Eles abandonaram o Deus que lhes criara para satisfazer outras formas de espiritualidade que em absolutamente nada apontam para Deus. Eles buscaram seus próprios caminhos, e é por isso que eles são loucos. Eles buscaram as suas próprias rotas, eles passaram a adorar as criaturas, eles criaram divindades que se assemelham com homens, mas não são homens. Eles passaram a cultuar animais, eles passaram a criar deuses que lhes ofereciam um ambiente satisfatório para que os seus pecados se inflamassem cada vez mais. E por causa disso, Deus simplesmente os abandonou. Paulo está nos apresentando a natureza do juízo divino. Os homens completamente dominados por uma falsa religião e pelos ídolos de seu coração, os falsos deuses que eles criaram, eles são entregues aos seus mais macabros impulsos. Sim, porque sua natureza é caída, porque o seu coração é corrompido, porque o seu ser é perverso. E quando você abandona Deus e a lei de Deus, e você cria diante de si um Deus que é complacente com o seu pecado, que é tolerante com a sua iniquidade e que incentiva você ao erro, o seu caminho é de destruição. E é exatamente isso que eles fizeram. Deus os entregou, Deus os abandonou, Deus os deixou seguir os seus próprios caminhos. E dentre os pecados os quais eles se entregaram por completo, está os pecados sexuais. Sim, o juízo começa quando Deus diz: faça o que você quer. O juízo começa quando Deus brada diante dos ouvidos dos homens: satisfaçam os desejos dos seus corações. É como se estes homens estivessem pisando o pé no acelerador e Deus estivesse pisando o pé no freio, e de repente Deus tira o pé do freio e diz: vão! E sigam com toda a velocidade em direção ao abismo, e se joguem no abismo, e busquem satisfazer os desejos de seus corações. Paulo está dizendo: por causa de tudo isso, Deus os entregou à sua própria rota. Deus os abandonou. Deus simplesmente deixou que eles buscassem satisfazer os anseios de seu coração. Quando o Senhor retira os freios de uma humanidade, quando o Senhor retira os freios do meu coração, eu não consigo dimensionar a natureza dos pecados que eu sou capaz de cometer. Quando o Senhor remove da minha vida os limites que o seu Espírito tem colocado no meu coração, por sua graça e misericórdia, eu simplesmente não consigo descrever a natureza dos atos que eu sou capaz de realizar. Porque o meu coração é pecador, porque o meu coração é mau. E aí Paulo está dizendo: Deus simplesmente os entregou. É como se Deus dissesse: eu não vou mais reter vocês, eu vou deixar que vocês busquem o caminho de vocês. E a Bíblia diz: quem é santo se santifica mais, quem é imundo se torna mais imundo ainda. Quem quer Deus, busca Deus. Quem quer os prazeres da carne, busca os prazeres da carne. Quem é luz, irá brilhar, e quem está nas sombras, sucumbirá na escuridão. E Paulo está dizendo: Deus os entregou. E não existe coisa pior para a sua vida do que Deus deixar você seguir o seu próprio caminho. E não existe coisa mais terrível para a minha vida se Deus me deixar seguir o meu próprio caminho e buscar satisfazer os meus próprios desejos. Porque nós vimos no livro de Hebreus, o Senhor disse: Ele é como um pai, e sendo Ele um pai, Ele corrige os filhos que Ele ama. A maior demonstração de desprezo pelos meus filhos
consistiria no fato, se eu os visse cometer coisas erradas e os deixasse fazer exatamente o que estão fazendo. Não teria outra forma mais eficaz de provar que eu não tenho mais qualquer amor por eles. E é isso que Paulo está dizendo. Deus os entregou. O pior castigo para o pecador não é Deus intervir com uma punição. Nós estamos acostumados com essa lógica. E é assim que nós pensamos: quando fazemos algo que desagrada o Senhor, então o Senhor vai nos castigar. Nós vamos adoecer, nós vamos perder um bem material, nós vamos ter algum propósito frustrado. Essa é a lógica de punição com a qual nós estamos acostumados a pensar, porque herdamos ela da filosofia judaica. Mas existe uma outra forma de Deus punir os homens que é muito mais devastadora. É quando Deus diz: eu simplesmente não vou fazer nada, e eu vou deixar ele seguir o caminho dele. E eu vou deixar ele se sujar mais ainda. E eu vou deixar ele mergulhar mais profundo ainda nessa lama na qual ele tanto deseja. Compreende? O pior castigo para o pecador não é Deus intervir, mas é Deus se retirar. É Deus simplesmente lhe dar as costas. E aí a Bíblia diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você entende o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Sim, eu sei que esse é o tipo de sermão que nós não vamos ouvir glória a Deus e aleluia. E não é para ouvir mesmo, não. Esse é o tipo de assunto que deve nos fazer refletir sobre a vida que nós estamos tendo e sobre o mundo no qual nós estamos habitando. Paulo está dizendo de maneira poderosa aos nossos ouvidos: o Senhor, quando resolve punir alguém de forma terrível, o Senhor simplesmente o abandona. O Senhor simplesmente deixa ele seguir o caminho dele. É como quando a gente se satura de uma situação de alguém. Sabe aquela pessoa que você aconselha, que você fala, que você chama, que você exorta, que você mostra, que você insiste com ele de todas as maneiras possíveis a seguir o caminho correto, mas ele insiste em fazer o contrário. Aí você diz assim: eu simplesmente não vou dizer mais nada, eu simplesmente não vou fazer mais nada, eu simplesmente não vou falar mais nada, deixa ele seguir o caminho dele. Essa é a ideia aqui. Paulo está dizendo: olha, por causa da forma como eles decidiram viver, Deus os entregou às suas próprias paixões. Quem quer viver sem Deus, acaba sem essa proteção gloriosa contra si mesmo. De quem que eu preciso ser protegido? Quantas vezes eu acho que eu preciso ser protegido do ladrão que vai me assaltar? E eu acho que eu tenho que ser protegido do assassino que pode me matar. E eu acho que eu tenho que ser protegido do malfeitor que vai me fazer algum dano. Quando eu me esqueço que eu também preciso ser protegido de mim mesmo. Porque o maior problema que eu tenho na minha vida sou eu mesmo. Porque a grande desgraça com a qual eu tenho que conviver é o meu coração caído e corrompido. E quando eu me olho no espelho, eu consigo ver o meu maior problema, porque sou eu que me saboto, porque sou eu que me traio, porque sou eu que me engano, porque sou eu que busco o meu próprio caminho. Aí Paulo ia dizer: miserável homem que eu sou, porque aquilo que eu sei que tinha que fazer, eu não faço, mas aquilo que eu sei que não devo fazer, eu faço. Eu não sei que devo mentir, mas às vezes eu minto. Eu sei que não devo invejar, mas às vezes eu invejo. Eu sei que não devo falar mal de ninguém, mas às vezes eu falo. Eu sei que não devo odiar ninguém, mas às vezes eu odeio. E aí eu faço igual o outro: quando eu odeio, eu odio. Eu sei. Meu maior problema sou eu. Meu problema sou eu. O seu maior problema é você. Pare de olhar para os outros e colocar nos outros a responsabilidade que é sua. Pare de ficar colocando nas pessoas a explicação da sua iniquidade. Eu sou assim, por isso, por aquilo outro. Você tem um monte de explicação para justificar a sua sem vergonhice. Não. Olhe para você. Você é o seu maior sabotador. Olhe para você. Você é a pessoa que mais se trai, é você trai a si mesmo. Entende? As
impulsividades do coração. Este é o sentido profundo que está implícito nas palavras de Paulo. Deus deixou que eles busquem a satisfação do coração deles. E o meu coração é impulsivo, e o seu coração é impulsivo, e nós somos assim, e o mundo sabe que nós somos assim, e o diabo sabe que nós somos assim. Quer ver uma coisa? Por que você acha que no supermercado eles colocam aquelas guloseimas próximos dos caixas? Porque geralmente no supermercado, o que acontece no começo do mês nos caixas? Hein? Tem filas, não é assim? Aí você já está agoniado, porque fez um monte de pesquisa, calculou para cá, calculou para lá, encheu o seu carrinho, está na fila, está demorando, está passando tempo. Aí você olha para aquela prateleira perto do caixa, e o que é que tem lá? Tem chocolate. Aí você pensa assim: eu sofri tanto aqui nesse mercado, minha vida está tão infernal, eu mereço comer um docinho. Mas você é diabético, mas você come mesmo assim. Por quê? Porque é a impulsividade do seu coração, porque é a impulsividade da sua natureza. Entende? É como um alcoólatra. Você não pode sentir cheiro de álcool, mas você diz: não, eu vou tomar só um golinho, e aí você não para mais. Entende? Os pecados sexuais são exatamente assim. Não, eu me domino, eu me controlo, eu me detenho. Não se detém, não se controla, não se domina, e você cai mais uma vez, e você mergulha mais uma vez. Aí Paulo está dizendo: Deus os abandonou para seguir as suas próprias paixões. E aí um segundo elemento aqui: paixões infames. Aí se nós formos ao dicionário da nossa língua portuguesa e verificarmos o que a palavra paixão significa, tem inúmeros significados, mas há um que me chama a atenção, e aí tem tudo a ver com a palavra original que Paulo usou. Paixão é um sentimento intenso e avassalador, de forte atração e desejo por uma pessoa, objeto ou tema. Porque você não só se apaixona por alguém, você às vezes se apaixona por um hábito, você às vezes se apaixona por um objeto, você às vezes se apaixona por alguma coisa, por um assunto. Entende? Caracterizado por emoções extremas, euforia e idealização. É aquela ludibriação que você sofre e você não vê os problemas daquilo pelo qual você está apaixonado. É um estado emocional associado às alterações cerebrais, como um aumento nos níveis de dopamina, o que causa prazer em você, ao mesmo tempo que reduz a sua serotonina, levando a pensamentos obsessivos. Você se torna fissurado por isso, você se torna dominado por aquilo. Você está embriagado, amarrado, aprisionado por este objeto da sua paixão. A paixão também pode se manifestar como um entusiasmo extremo, fanatismo, ou até mesmo emoção que cega a razão. Isso cumpre o que Paulo está dizendo aqui. Eles estão tão cegos, eles estão tão apaixonados, que eles não conseguem mais entender o que eles estão fazendo, que eles não conseguem mais discernir o grande abismo no qual eles estão prestes a cair, ou já caíram, diante do tamanho da cegueira que as suas paixões mundanas os levaram. Infames, entende? O corpo vai arder em impulsos desordenados por causa do pecado. E é por isso que os pecados sexuais são tão difíceis, são tão desafiadores, porque eles estão entrelaçados exatamente por esses sentimentos, por essas emoções. E o que o mundo propõe como solução para esses impulsos que estão dentro do nosso coração? O mundo diz o seguinte para você: satisfaça as suas paixões e seja feliz, porque o que vale é satisfazer agora.
O que vale é ficar satisfeito agora, nesse exato momento. Se entregue ao seu desejo hoje, porque você não sabe se amanhã você está aqui. Entende? Compreende? Busque satisfazer o seu pecado, porque você não sabe se amanhã você vai poder fazer isso. É só mais uma vez. É só mais um gole, é só mais uma tragada, é só mais uma noite, é só mais uma aventura, é só mais uma distração, e a partir de amanhã, que é segunda-feira, eu serei uma nova criatura. E a minha vida vai mudar a partir de amanhã. Quantas vezes você já disse isso para você? Quantas vezes você já disse isso para você mesmo? Concordando com o mundo que lhe propõe, satisfaça as suas paixões. Só que Deus diz algo muito diferente disso. Gálatas capítulo 5, verso 24. Deus diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. É a mesma palavra usada lá em Romanos. E concupiscências. Aqueles que são de Cristo Jesus, aqueles que entregaram-se a Cristo Jesus, aqueles que devotaram a Cristo suas vidas, pegaram as suas paixões infames e crucificaram elas na cruz, e mataram elas na cruz, e disseram a elas: eu não quero mais andar com vocês. Deus não diz satisfaça a sua vontade, Deus diz crucifique a paixão mundana do seu coração. Deus não diz seja feliz hoje e agora, não, Deus diz lute contra seu pecado, o subjugue, o pregue naquela cruz, porque Cristo morreu na cruz para que você seja livre desse pecado. A Bíblia também vai dizer lá em Colossenses capítulo 3 verso 5, e lá em Colossenses capítulo 3 verso 5, Paulo diz: fazei pois morrer. A palavra grega é: eu tenho que matar hoje, e eu tenho que matar amanhã de novo, porque o miserável ressuscita. É um zumbi desgraçado, é um The Walking Dead terrível, entendeu? Então você tem que fazer morrer a vossa natureza terrena. E o que é que a tua natureza terrena quer? Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, avareza, que é o quê? Idolatria. Foi por causa disso que Deus entregou eles. Aí o que é que Jesus está dizendo? Mate a sua paixão, mate hoje, amanhã ela vai voltar, mate ela de novo. Vai se passar 50 anos, ela vai continuar vindo perturbar você, mate ela todos os dias. Faça morrer a sua natureza terrena. Pastor, mas eu sou crente há muito tempo, eu oro todo dia, leio a Bíblia, subo no monte, desço do monte, já fui na Terra Santa, já fui mergulhado no Rio Jordão, já subi no Monte Sinai, já levei poeira na cara da Terra Santa. Olha, o senhor não sabe, eu sou super santo. E o teu coração internacional quer prostituição, quer avareza. Essa tua carne lavada nas águas do Jordão, essa carne jordaniana, ela só quer pecar. Mas a gente pode fazer um teste. Se você quiser se batizar por uma última vez no Jordão, pague minha passagem que eu levo você. Agora tem o seguinte: eu só tiro você debaixo da água quando eu tenho certeza que você está na glória. Pronto, acabou, se nunca mais você peca. Vai morrer santo. Faça morrer a sua natureza terrena. Aí Pedro vai dizer, concordando com Paulo, lá na primeira epístola, capítulo 2, verso 11, Pedro vai dizer: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. O que Pedro está dizendo, concordando com Paulo? Você tem que resistir às paixões, você tem que matar as paixões, você tem que se abster. É interessante que Pedro use essa expressão, abster-se. Por quê? Porque o desejo sempre vai existir.
Se o desejo sempre vai existir, significa que eu tenho que ter cuidado com os gatilhos que disparam o desejo. Concorda comigo? Concorda comigo? Ou seja, se o desejo e a impulsividade dessas paixões sempre permanecem no meu coração, eu não vou ouvir coisas que estimulam essas paixões. Eu não vou assistir coisas que estimulam essas paixões. Eu não vou andar com pessoas que me conduzam à satisfação dessas paixões. Aí lembra do ditado que vovó ensinou a você? Me diga com quem você anda e eu vou dizer quem você é? Pois é. Você quer ser santo? Ande com santo. Porque se você andar com gente que lhe leva pelo caminho da busca pela satisfação das paixões, você vai se corromper. Aí a Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Aí, meu amigo, eu tenho que ter cuidado. Porque essas paixões, elas afloram com muita facilidade. Elas se despertam com muita facilidade. Então eu não posso me expor a nada que provoque o estímulo dessas paixões. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para entender como é que isso funciona. O que danado você quer assistindo filmes, séries, que fazem franca e aberta apologia a esse tipo de pecado? O que danado você quer ouvindo músicas que impulsionam, que incentivam, além de serem umas porcarias, que não tem melodia, não tem letra, não tem nada. Esse dia um vídeo estava ouvindo, senta em quê? Aí meia hora, senta. Eu não sei como é que isso é uma das coisas mais tocadas nas paradas de sucesso. Aí você volta na década de 30, de 40, de 50, e você encontra belíssimas canções que enalteciam o amor, a cortesia, a pureza, o cortejo, sabe? E hoje em dia o que é que nós temos? Pornografia cantada. E hoje em dia o que é que nós temos? Imoralidade. Nas plataformas de streaming, nas novelas. Nesses ambientes, o que é que eu quero ver dessas coisas? Essas coisas vão despertar as paixões que existem no meu coração. E aí daqui a pouco eu estou me reportando a essas coisas, caindo nessa terrível desgraça, que é o anseio da minha carne por pecar. Mas aí Paulo resolve dar mais contorno a essas coisas. Veja o que acontece nos versos 26 ainda. Por causa disso, Deus entregou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ele endossa o que já disse no verso 26, Deus os entregou. E agora eles escolhem no seu próprio corpo e no tempo presente as consequências do seu pecado. Aí Paulo agora está falando de duas formas de pecar, nos pecados sexuais. Ele está falando do lesbianismo. O texto é muito claro. E ele está falando de homossexualismo. O texto é muito claro. E aí então o que é que nós fazemos, cristãos? Com os versos 26 e 27 da primeira carta de Romanos. O que é que nós fazemos com o livro de Levítico do Antigo Testamento? Nós arrancamos e jogamos fora. Porque no nosso tempo presente falar dessas coisas é uma imensa responsabilidade e nos traz um grande problema? Não. Nós continuamos pregando a palavra de Deus, porque a verdade de Deus não deve ser omitida nem silenciada, ela deve ser proclamada sem temor. Sem temor. Entende? Paulo está dizendo, se entregaram. Aí agora, interessante que ele cite as mulheres. Por quê? As mulheres mudaram, está dizendo ele. Até as mulheres. A expressão aqui, até, ela é digna de consideração. Porque ela tem o propósito de demonstrar espanto, perplexidade.
É como se ele dissesse, inacreditavelmente, até as mulheres. Mas por que espanta Paulo? Porque, historicamente, em toda a sociedade humana, as mulheres sempre foram símbolos de guarnição dos bons costumes. Elas sempre foram símbolos de guardiãs da moralidade, desde os tempos mais antigos. Mas aí Paulo está dizendo lá em Roma, até mesmo as mulheres, que outrora eram guardiãs dos bons costumes, dos valores e da moralidade, até mesmo essas mulheres mudaram o modo natural de se relacionar. Elas passaram a se relacionar com outras mulheres. Eu conheço mulheres que desfizeram casamentos para viver com outras mulheres. Entende isso? Você consegue compreender o que Paulo está dizendo? E há uma espécie de romantização da homossexualidade. Se você pesquisar na Netflix que você tem em casa, você vai encontrar séries dedicadas exclusivamente a isso. Aí apresentam os dois jovens, e de repente a jovem olha para outra jovem, se encanta por ela, cria uma paixão platônica por ela, e vão viver um amor proibido. E aí o enredo é cheio de uma construção que romantiza aquilo. E a mesma coisa os homens. Qual é o objetivo? O objetivo é naturalizar o que Paulo está dizendo, que é contrário à natureza, que vai de encontro ao propósito criacional do corpo. Seu corpo não é fruto de um processo de evolução desordenado. Seu corpo foi pensado por Deus, desenhado por Deus, criado por Deus, para ser uma demonstração maravilhosa do poder criador dele. E quando você muda a finalidade do seu corpo, você peca contra Deus. Entende? Não tem a ver com as escolhas de ninguém. Tem a ver com a realidade dos fatos. Compreende? Não tem a ver com um ataque a ninguém. Não, tem a ver com a elementar verdade da vida. Dois indivíduos do mesmo sexo procriam. Alguma espécie das centenas que existem nesse mundo procriam. Então pronto. Só existem dois gêneros. Eu disse que não ia transmitir, mas está sendo transmitido. A verdade é a verdade. Só tem dois gêneros. Quais são, meus irmãos? Homem e o quê? Acabou-se. E agora a salada está enorme. Um dia desse eu andando no centro, um cara com uma prancheta me... Você se identifica como? Eu disse, do que você está falando? Você é cis? Eu não sei nem o que é cis. Eu só não vou te responder que eu não sei o que é cis. Qual é o seu gênero? Eu sou homem. E tem mais, original de fábrica. É. Porque hoje em dia você tem que certificar o chassi, viu? Porque está complicado. É. Está difícil a situação. Meus irmãos, Paulo está dizendo que as mulheres em Roma, elas mudaram a forma natural de viver. E elas agora se relacionavam com outras mulheres. E isso era um modus operandi daquela sociedade. Se você estuda a história clássica, você sabe que entre os gregos isso era um fato. E isso hoje é endeusado dentro das universidades, nos cursos de humanas. E usando isso como pretexto, tenta-se justificar coisas do tipo pedofilia. Tenta-se justificar irmãos se relacionarem com outros irmãos, usando o costume dos gregos e dos romanos, como se isso fosse uma validação de um comportamento que é contrário à natureza. Aí o Espírito Santo que usou Paulo para dizer aos gregos e aos romanos, isso é pecado, é o mesmo Espírito que diz à igreja do século 21, diante de uma sociedade promíscua, isso continua sendo pecado. E acabou-se. Mas ele diz, olha, os homens,
deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Assim como as mulheres, eles agora passam a se relacionar com outros homens. Quando nós vamos para o Velho Testamento, nós vemos uma cidade que é destruída por Deus. Sodoma e Gomorra eram exatamente assim. E quando você vê, quando Ló chega naquele lugar, para viver ali com a sua família, diz o texto que os anjos do Senhor vão ao encontro dele, atendendo a oração de Abraão. O que é que os homens da cidade querem fazer com os anjos? Querem estuprá-los. Querem se relacionar à força com eles. Você entende? Você compreende? Não tem a ver com as escolhas que as pessoas fazem. A vida privada das pessoas compete apenas a elas. Você dará conta a Deus pela forma que você decide viver. Mas tem a ver quando o pecado privado se torna público e quer se estabelecer ele como um padrão de cultura social. Aí tem a ver para nós. Crente não é homofóbico, eu não sou homofóbico. Essa igreja não é homofóbica. Qualquer homossexual que entrar por essa porta vai ser abraçado, vai ser amado, vai ser servido, mas com amor cristão será dito a ele: nós amamos você, Deus ama você, mas o seu pecado tem que ser renunciado. Assim como se o prostituto entrar por essa porta, o seu pecado tem que ser renunciado. O fornicador tem que renunciar ao seu pecado. A natureza do pecado é sexual. Por antes de você ser um heterossexual, que vive se relacionando com todo tipo de mulher à torta e à direita, e achar que você não vai enfrentar o inferno só porque você está dormindo com outra mulher. Porque o inferno que Deus fez para aquele que se deita com outro homem, é o mesmo inferno que vai queimar você, que vive na prostituição. Está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Compreende, meus irmãos? Você entende a gravidade do que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: as pessoas inverteram a naturalidade. Mas talvez você me diga: pastor, eu luto com esse pecado, e eu sinto desejo, e eu quero. Meu irmão, talvez você conviva com isso até o último dia da sua vida. O problema não é você desejar, o problema é você satisfazer o desejo do coração. Você não tem culpa porque deseja. Você é culpado quando você busca satisfazer o pecado. Entende? Você compreende? Paulo está dizendo: eles deixaram o contato natural, eles se inflamaram, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo eles mesmos a merecida punição do seu erro. E eu fico me perguntando: que punição é essa? Elas são tantas que é difícil numerar aqui. Nós estamos em uma sociedade em que a mulher está sendo masculinizada. E sabe quando é que isso começa? Com a princesinha que está começando a andar, falar. E aí, em vez de você educá-la para ser uma princesa, você a educa para ser um Mike Tyson de saia. Não, ela tem que ser delicada. Isso é machismo? Não, eu sei o que eu estou dizendo. E o homem? O homem está sendo feminilizado. Ou se você quiser uma linguagem mais técnica, ele está sendo emasculado. A sua macheza está sendo destruída lá na base. Deixa o menino arrancar o estamboque do dedo correndo na rua. Deixa o menino trepar lá no pé de coco, lá no pé de goiaba. Deixa ele gritar: mãe, me tira daqui. Deixa ele gritar uma meia hora. Porque senão você cria um homem frouxo. Ele tem que ser ensinado desde pequenininho que ele é o guerreiro que defende a princesa. Ele é o valente que enfrenta a fera. Ele é aquele que vai trabalhar, enquanto ela aprende a brincar de casinha. Isso não é antiquado não, isso é o elementar, que forjou a geração que te deu a vida. E por se abandonar isso, é que nós estamos no ocidente decadente que vivemos. Entendeu, meu irmão? O homem tem que brincar de luta. Ai, às vezes vai dar um bofete. Vai, tem nada não.
Doeu, deu outro. Oh, meu Deus. Entende, queridos? Você entende, meu irmão? Você entende, meu irmão? Eu não estou dizendo nada que eu não aplique na minha vida. Isso é um fato. Uma civilização, vamos falar de uma sociedade, uma civilização que tem homens fracos, ela está fadada à destruição. Ela vai ruir. Isso se reflete no casamento. Aí sua filha não vai saber ser uma boa esposa, seu filho não vai saber ser um bom marido. Por quê? Porque ele não aprendeu em casa. É em casa que a gente aprende. Aí hoje nós temos uma sociedade convulsionando. Aí em rede nacional o camarada chora: eu quero pedir perdão ao público porque eu sou homem. Meu Deus. Meu Deus. Não. Aí houve um barulho na madrugada: fulano, levanta, fulano. Levanta. Aí você pensa que a mulher chama, não, é o marido chamando a mulher: levanta, vai ver quem é. Que é isso, irmãos? Paulo está dizendo, mudaram as coisas, inverteram as coisas, bagunçaram as coisas. O corpo, coloque isso na sua cabeça, o corpo tem uma vocação teológica. E qual é a vocação teológica do teu corpo? É a mesma de tudo que Deus criou: glorificar o nome dEle. Deus criou o teu corpo para a glória dEle. Quando o coração se curva ao eu, o corpo passa a servir ao desejo e não ao propósito. Qual o propósito da minha vida? Quando eu passo a buscar os meus interesses, o propósito da minha vida já não conta. O que conta é o que eu quero. O que conta é o que eu desejo. O que conta é o que eu preciso para satisfazer os meus impulsos. Aí com base nisso você tenta justificar a sua imoralidade. Aí aquela conversa fiada: você sabe, né, pastor? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Tenha vergonha. Tenha vergonha. Pare de olhar para onde você não tem que olhar. Pare de dar ouvido que você não tem que dar ouvido. Pare de conversa que você não tem que ter conversa. Sua vida é para a glória de Deus. Homem casado não tem amizade íntima com mulher, não. Mulher casada não tem amizade íntima com homem, não. O homem casado não tem senha no celular dele, não. A mulher dele tem que ver a hora que quiser. Inclusive de madrugada que elas vão. Essa risada dela, você sabe que é uma denúncia, né? Por que não pode ver seu telefone? O que tem no seu telefone que ela não pode ver? Que conversa está de fricote com mulher casada? Não, senhor. Chalere sua esposa. Sua esposa é que você tem que chalerar. Chalerar é bem novinho, né? Você tem que chalerar a sua esposa. Você tem que chalerar o seu marido. Entendeu? Aí eu vou dar uma carona na irmã. Vai não. Todo mundo sabe. Eu só dou carona na mulher se minha mulher estiver no carro. Se não tiver, não vai não. Eu passo você e digo: Deus te abençoe. Mas não vai não. O senhor vai fazer alguma coisa? Não vou não. Só que certas circunstâncias daqui que eu explico, que focinho de porco não é tomada, eu já perdi o resto do juízo. Então não acabou-se. O que você quer com conversinha? Conversinha. Você é tão linda. Você é tão lindo. Não. Olhe para o que está do seu lado. Nem que seja pela fé. Diga: você é lindo. Você é linda. Diga amém. Eu sei o que eu estou dizendo. Aí fica assim cantando pela mulher dos outros. Você tem a sua. Cuide da sua. É até que a morte lhe separe. Acabou-se. E ponto final. Entendeu, meu irmão? É assim que funciona. Ô irmã, mulher casada não anda vestida de todo jeito, não. Nem solteira também não. Se for crente, anda vestido como crente. Você não é picanha na prateleira para estar mostrando tudo? Ordem e
Essência. Você não precisa andar coberta de burca de cima a baixo, não. Precisa não. Mas você tem o Espírito Santo? Diga amém. Então o Espírito Santo vai dizer a você: essa roupa lhe cabe, essa não lhe cabe não. Não. Você não anda vestido de todo jeito, não. Você não vem para o culto de todo jeito, não. Você não vem para a rua, tá? Porque eu estou na praia, vou liberar geral. De jeito nenhum. Não invente não, porque mesmo que você não poste, eu vou orar a Deus, uma água viva vai queimar você. O tubarão vai arrancar um pedaço do seu couro. Entendeu? Você vai pensar 2 vezes agora antes de entrar na água. Duvido que você não vai lembrar de mim quando você estiver olhando para o mar. Eu fui fazer uma visita essa semana, irmão disse: pastor, deixa eu olhar se tem alguma espada de São Jorge aqui no meu quintal. Queridos, nós temos que lutar contra os impulsos do nosso coração. Nós estamos em um mundo promíscuo. Nós estamos em uma sociedade promíscua. Nós olhamos em todas as direções e temos uma avalanche de promiscuidade. Então nós temos que pedir a Deus: Senhor, santifica os meus olhos e me dá sabedoria para resistir aos impulsos do meu coração. Porque o diabo é sujo. Não acho que nesse quesito aqui você não é super-homem, não. Não, você tem que fazer igual José. O que é que José fez? Corra. Entendeu? Corra. É assim que funciona. Olha o que ele diz. No final do verso 27, aqui nós vamos caminhando por fim. E recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O pecado gera autodestruição. E os pecados sexuais são os mais destrutivos na vida de qualquer pessoa. Nós somos a nação que mais consome pornografia no mundo. E isso começa bem cedo. Nós somos o país com os maiores índices de infidelidade conjugal do mundo. Somos a nação do samba, das mulheres nuas na avenida, das músicas imorais, das poesias dúbias. Mas nós não sempre fomos assim. O que é que nos transformou no que nós somos hoje? O abandono da palavra de Deus. Nós não éramos assim. Eu sei o que eu estou dizendo. Chegue na sua casa, faça uma pesquisa, procure imagens de como as pessoas eram em 1930. Aquilo era moda. Uma mulher bem vestida, elegante, que não precisava mostrar sua carne para atrair a atenção de um homem. Ela atraía pelo seu pudor, pela sua delicadeza, pela beleza da forma como ela estava. Veja como os homens se vestiam. Aquilo é elegância, sem precisar expor seu corpo para impressionar ninguém. Mas por que nós nos tornamos assim? Porque as nossas referências foram implodidas, destruídas, e agora nós nos tornamos esse produto final, que convulsiona na lama do pecado. Irmãos, hoje em dia se fala de trisal. Um homem com 2 mulheres, uma mulher com 2 homens. A mídia dá atenção a essas coisas, faz reportagem especial. Como que é a vida desse povo? A imoralidade tomou conta, a imoralidade se institucionalizou, a imoralidade se normalizou, e a imoralidade está batendo a porta da igreja, e ela quer entrar, mas aqui dentro, preto continua sendo preto, branco continua sendo branco, pecado continua sendo pecado, verdade continua sendo verdade, Deus continua sendo Deus, e nós não vamos abandonar o seu evangelho. E acabou-se. Recebem a própria punição. Todo pecado promete prazer, mas só entrega vazio. Termina de satisfazer a paixão mundana
e o vazio continua no seu coração. Todo afastamento de Deus produz feridas. O homem não só peca, o pecado destrói o homem. Paulo está descrevendo a culpa futura no juízo final, mas ele está mostrando as consequências do pecado hoje. E só para você ter uma ideia aqui, o caminho para o fim. Eu fui pesquisar dados oficiais do CDC, a maior autoridade de saúde dos Estados Unidos da América, referência para o mundo inteiro. E sabe o que eles dizem? 65% dos estudantes que se identificam como LGBTQIA+, não sei mais o que, relataram sentimentos persistentes de tristeza ou desesperança. 41% deles relatam ter considerado seriamente suicídio no último ano que se passou, enquanto apenas 13% de estudantes heterossexuais tiveram esse tipo de inclinação. 73% deles relataram sintomas de ansiedade profunda em 2022. 58% deles relataram sintomas agudos de depressão. 45% deles consideraram seriamente suicídio diante da escolha que fizeram para as suas vidas. 63,4% dos adolescentes adeptos disso dizem conviver sempre com tristeza e desesperança. 46% deles afirmaram que desejariam morrer de alguma forma. E o pior, isso ano passado, 38% deles planejaram alguma forma de se matar. Só que isso você não vê na plataforma de stream. Só que isso não vai aparecer no Jornal Nacional. Só que isso não vai ser falado pelo militante na sala de aula. Essas pessoas não estão felizes com a escolha que elas fizeram. Essas pessoas não se sentem realizadas com o caminho que estão trilhando. Essas pessoas estão sofrendo. Essas pessoas estão amarguradas. Essas pessoas estão em um profundo abismo. Quando Deus diz, foram entregues para receber a justa punição, é fato. Essas pessoas sofrem hoje. Elas estão sofrendo agora. O castigo delas não é futuro. Já está posto no presente. Se entregaram aos seus desejos, aos seus impulsos, mas se sentem ainda mais tristes e vazias. O mundo disse para elas, faça o que você quer e seja feliz. Elas fizeram e continuam tristes. O sexo, seja ele homossexual ou heterossexual, não satisfará o vazio do seu coração. Santo Agostinho dizia, há um buraco no coração do homem, de um tamanho que só Deus pode preencher. Fyodor Dostoiévski também dizia, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Blaise Pascal também diz, existe um vazio no coração de cada homem, que só Deus pode preencher. Todos nós estamos em Romanos 1, 26 a 27. Não são apenas os homoafetivos. Todos nós que convivemos na carne, todos nós que temos dentro de nós um peito que pulsa e é inclinado às paixões, todos nós precisamos desesperadamente de ajuda. Mas a boa notícia é que lá em Romanos 5:8, Paulo vai dizer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Escute, meu irmão, a queda é profunda sim, mas a graça é mais profunda ainda. Quando Deus volta a ser o Deus da sua vida, tudo encontra o devido lugar, até o seu corpo aprende novamente a adorar a Deus. Portanto, meu irmão, se você luta contra isso, se você se angustia por causa disso, não lute essa guerra sozinho.
Não acredite na mentira que eles dizem. Nós não odiamos você. Nós não somos seus inimigos. Os cristãos não são seus inimigos. Você só tem liberdade porque você ainda vive num país de maioria cristã. Você só é livre para fazer a escolha que você está fazendo porque você está numa terra em que a cruz de Cristo, ainda que de forma pequena, mas ainda brilha. A igreja não é sua inimiga. Aqui está um lugar de refúgio. Aqui está um lugar de socorro. Aqui tem pessoas que vão te abraçar, vão te acolher, vão te amar, não vão concordar com o teu erro, mas vão te ajudar a enfrentar essa batalha lado a lado com você. Não acredite na mentira deles. Não acredite na ilusão deles. Não acredite no engano deles. Lute contra as paixões do seu coração. Mas não deixe que os seus impulsos determinem o rumo de sua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Curve sua fronte. Feche seus olhos. Querido Deus, o Senhor enxerga as profundezas do nosso coração. O Senhor consegue ver aquilo que se passa dentro de nós. Todas as paixões com as quais nós temos lutado, elas estão postas diante do Senhor agora. Os nossos impulsos, as nossas tentações, as nossas fraquezas. Senhor, não queremos fazer mais uma oração politicamente correta, como se o Senhor não soubesse aquilo que nós queremos, como se o Senhor não sondasse o nosso coração. Nós queremos reconhecer a nossa culpa, nós queremos reconhecer o nosso pecado, nós queremos reconhecer, Senhor, se não for os freios que o Teu Espírito tem colocado na nossa vida, nós nos inflamaremos nesses mesmos pecados. Quem sabe, Senhor, nós temos olhado na direção que não deveríamos olhar. Quem sabe temos cobiçado aquilo que não é nosso. Quem sabe, Senhor, temos flertado com um pecado como quem brinca com uma fera selvagem, não dimensionando o perigo que está à sua frente. Espírito Santo, perdoa-nos pela nossa leviandade e nos ajuda, Senhor, a resistirmos aos ímpetos de nossas paixões. Domina esse coração selvagem nessa noite, Senhor. Subjuga essa natureza intempestiva. Deus, nós precisamos da Tua ajuda. Quantas famílias que estão sofrendo por causa disso, Senhor. Quantos pais que estão angustiados por terem seus filhos tragados por esse pecado. Espírito Santo, a nossa família é Tua, a nossa casa é Tua, o nosso lar é Teu. Então ilumina nossas famílias com a luz da Tua glória. Dissipa a escuridão. Nos ajuda, Senhor, a resistirmos a essa cultura caída, a resistirmos a esse mundo mau, a resistirmos a essa terra sombria. Nos faz beber, Senhor Jesus, da Tua fonte transbordante, da Tua graça maravilhosa, do Teu amor. Jesus, nesse momento, vá ao encontro de todo homem, de toda mulher, jovem, adolescente, criança, que está sendo tentado por esse pecado. Segura ele na Tua mão agora, Senhor. Envolve o coração dele nesse momento, Senhor. Não deixa, Senhor,
que a vida dele seja tragada por essa iniquidade. Desperta a sua consciência, sopra em seu ser, o conduz à tua presença, o conduz à tua casa, Senhor. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.